Eu sou o pastor Eduardo Henrique e esse é mais um podcast Conversando no Caminho. Você já se percebeu estar em um lugar que não te cabe mais? Onde você chega e percebe que você está no lugar errado, que você não pertence mais àquele lugar ou que aquele lugar não pertence mais à sua vida? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Às vezes, queridos, nós estamos até pela rotina, pelo costume, indo aos mesmos lugares durante um bom tempo. E durante esse tempo, tudo era muito bom. As coisas fluíam, a gente se sentia bem, as pessoas estavam ao nosso redor e interagiam conosco. E aquilo era algo que nos deixava feliz, nos deixava animado, recarregava as nossas baterias para prosseguir, para ir em frente. Mas às vezes, esses lugares que um dia foram tão abençoadores para nós, por várias circunstâncias, às vezes provocadas por nós mesmos, mas na maioria das vezes provocados pelo ambiente, não nos cabe mais. E eu quero te dizer que quando você perceber que você não cabe mais naquele lugar, ou aquele lugar não cabe mais na sua vida, você deve corajosamente sair daquele lugar. Se você já tentou se reorganizar, conversar com as pessoas, dizer o que você estava sentindo e mesmo assim você não percebe mais fazer parte daquilo, não se demore, saia daquele lugar. Porque mesmo que estejamos há anos ali, eu vou te dizer que há vida em outros lugares e é possível viver muito bem em outros lugares parecidos com aquele. Não estou falando apenas de igreja, mas às vezes trabalho, um ambiente familiar. Ah, pastor, vou abandonar os meus familiares. Não, mas há circunstâncias em que é melhor a gente se afastar um pouco até para manter a convivência, mínima que seja. Mas como identificar que aquele lugar não me pertence mais ou eu não pertenço mais àquele lugar? Eu vou te dizer alguns sinais. O primeiro deles: quando você começa a se preparar, a se organizar para ir para aquele lugar, você sente aquele peso, aquela dificuldade. Já fica pensando, puxa, vou ter que ir de novo para aquele lugar. E você já vai meio que arrastado, meio que com dificuldade, com peso. Aquilo não é uma coisa que traz mais satisfação, que te traz mais alegria. Você não se levantava mais como antes, com aquela empolgação. Se isso está começando a perceber esse sintoma, começa a analisar, ver o que é que está causando isso, tenta consertar, resolver, mas se não tiver jeito, é algo que você precisa fazer, é sair daquele lugar. O segundo sintoma é sobre o convívio naquele lugar. Se você antes interagia bem com as pessoas, se relacionava bem com as pessoas, havia conversa, havia diálogo, havia intimidade, mas com o passar do tempo você não se relaciona, você chega e fica meio no canto, e aquelas pessoas que tanto falavam com você já não falam mais, já deixam você meio que abandonado. Tente resolver, procure. Tente saber o que vai acontecer, porque às vezes você fez alguma coisa, a gente faz alguma coisa que nem se dá conta que fez, e machucou e magoou. Tenta saber o que está acontecendo, tenta resolver isso. Mas se você perceber que você não fez nada, que nada contra você, que você realmente não tinha culpa daquele novo ambiente, e você não vê uma forma, e você não vê atitudes das pessoas de retornar, ou de reconciliar, ou de recomeçar, eu vou te dizer que é um lugar de sofrimento. Você precisa preservar a sua alma, a sua saúde mental, a sua saúde física e até a sua saúde espiritual. É um segundo sinal que você precisa entender que ali não te cabe mais. E o terceiro sintoma que eu identifico até por experiência própria é quando os valores, os princípios que regem a minha vida, que eu tenho como algo precioso, começam a chocar com os valores e os princípios daquele lugar. Quando eu identifico que determinados valores são muito fortes no meu coração e que naquele lugar esses valores estão sendo contra-atacados, combatidos, estão sendo falado contra esses meus valores, esses meus princípios, e aquilo está de alguma forma tentando me levar a inverter esses valores e a corromper esses valores e princípios, e a fazer com que eu ande de acordo com os valores e princípios das pessoas daquele lugar. E se eu entendo que esses princípios e valores são inegociáveis, tente contra-argumentar, tente falar, tente explicar, tente dar o seu posicionamento com respeito, com amor. Mas se ainda assim
As pessoas estão querendo que você inverta seus valores e seus princípios. Olha, não dá. É tempo de você sair daquele lugar porque ele não te cabe mais. Por onde eu passei, quer seja na polícia militar, quando eu dava aula ou interagia com as pessoas, quer seja nas igrejas por onde eu sempre fui levado por Deus a dizer o seguinte: não negocie os teus princípios. Porque quando um ser humano, um homem, uma mulher, começa a negociar os seus princípios, ele começa a perder a sua identidade. E ele começa a não mais ser ele mesmo. Princípios e valores, principalmente quando são baseados na Bíblia, esses são inegociáveis. É óbvio que às vezes nós somos ensinados incorretamente e estamos vivendo por princípios e valores distorcidos. Se for esse o caso, mude. Mas, se são princípios bíblicos, são princípios de boa convivência, são princípios de honra, e estão querendo corromper isso, esse lugar não te cabe mais. E é isso que eu quero falar com você. É preciso ter coragem. E por experiência própria, não se sai desses lugares que são tão preciosos para nós aos poucos. Não, é muito difícil isso acontecer. Normalmente é de uma vez. Você tentou, chega lá, conversa e diz: olha, eu vou sair, eu vou seguir em frente para que vocês não sejam prejudicados, para que eu também não prejudique a minha vida. E a vida segue porque há vida em outros lugares e você vai ser feliz em outros lugares. Então saia dos lugares que não te cabem mais, porque talvez você já esteja grande demais para aquele lugar que está tão pequenininho. E enquanto as pessoas vão analisando se cabem ainda nos lugares e tomando decisões de sair, se for o caso, eu e você vamos continuar caminhando e conversando no caminho. Deus te abençoe.